Bom dia, pessoal! O meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje eu vou contar uma história pra vocês. Dentre todas as coisas que eu mais gosto no YouTube é de ouvir histórias e apreciar histórias. Histórias falsas, histórias reais, histórias boas, histórias ruins. Ouvir histórias no YouTube é uma coisa que eu adoro fazer. Então eu pensei nessas histórias e nessas coisas que eu gosto de assistir. E eu percebi que eu não assisto muitos criadores brasileiros que fazem isso. E eu não sei se existem muitos e eu não, o algoritmo não me enviou, ou se realmente não tem muitos e eu tô certa em começar. Então eu resolvi começar a tentar ser um desses tipos de canais que contam algumas histórias de vez em quando, porque eu ainda vou estar trazendo outros conteúdos, mas eu gostei da ideia, eu me empolguei ontem, eu fiz uma pesquisa toda. Hoje eu vou contar pra vocês a história de um jogo de realidade alternativa. De acordo com o Google, eu vou ler aqui. Um jogo de realidade alternativa é um jogo, história, que combina as situações e narrativas de um jogo com a realidade, recorrendo às mídias do mundo real, fornecendo ao público uma experiência alternativa. Basicamente, é uma história que não é real, ou um jogo, onde o público pode participar ou não, às vezes não depende do público, às vezes depende. Mas basicamente é uma história que usa as mídias do nosso universo, então usa o YouTube, o Twitter, o Instagram, para criar uma história fictícia criada por um autor. Muitas vezes essas histórias elas podem ficar confusas, difíceis de entender, porque esse é o intuito. O intuito é fazer o público pensar o que está acontecendo. Eu não tô... Por exemplo, a história que eu vou contar hoje. Eu escolhi essa história para contar hoje porque eu achei muito interessante, eu achei muito bem feita. A criação dela eu achei muito bem feita. Também porque ela foi criada, ela começou no Twitter e aí ela continuou no YouTube. Manteve um tempo Twitter e YouTube ao mesmo tempo, porque são duas plataformas muito boas de se trabalhar junto. Ela terminou no YouTube, eu acho. Eu não sei se já acabou. Eu vou contar até onde ela vai no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição. O título do canal é Daisy Brown e é uma menina de 19 anos. O que eu fiz? Eu peguei a história, tanto do Twitter quanto do YouTube. Eu pesquisei sobre a teoria de algumas pessoas sobre a história e sobre o que realmente acontece, além do que a gente vê nas câmeras e além do que ela conta no Twitter. E eu coloquei a história em ordem cronológica. É uma explicação geral da história completa, começo ao fim. Uma coisa que vocês têm que lembrar é que a história não é contada em ordem cronológica, ela é contada da visão da Daisy. E a Daisy só começa a contar a história pra gente quando ela já tem 19 anos. Quando chegar na parte em que ela começa a contar a história pra gente, eu vou avisar vocês porque é meio óbvio. E o que eu fiz foi esclarecer a história e colocar ela em ordem cronológica. Primeiramente, para quem não sabe inglês e assistiu os vídeos e achou os vídeos interessantes entender a história. E também para quem, mesmo sabendo inglês, não entendeu bem aonde ia a história, não entendeu bem o que estava acontecendo. Então eu tô colocando a história em ordem cronológica. É isso, tô esclarecendo a história. Então eu vou começar. A história começa quando uma mulher muito sensível, que adora artes e poesia, conhece um cientista. E o cientista se apaixona por ela. Eles vão em encontros, eles vão a museus e eles se apaixonam. Não fica claro se eles eram casados ou não, mas eles engravidam e têm uma filha. O nome da mãe é Rose e o nome do pai é Curtis. Eles dão o nome dessa filha de Daisy. Porém, no dia em que a Rose vai dar a luz para Daisy, ela morre. Ela sente dores e ela passa muito mal e ela morre, acho que até antes de chegar no hospital. A bebê sobrevive. O Curtis, então, ele fica sozinho cuidando da menina e por um tempo ele levou isso bem, né? Enquanto ela era bebê, ele foi cuidando dela e tal. Mas quando ela chegou numa certa idade, ele começou a ficar com medo de perder ela e ele começou a sentir um vazio na família. Era como se ele precisasse de mais dentro da casa e ele não tivesse mais como controlar a Daisy. Então o que ele faz?
ele começa a criar maneiras de manter a Daisy dentro da casa. Ele começa a dizer que lá fora é perigoso e que ela não pode sair e que tem lugares que ela não pode ir porque ela pode pegar doenças. E ele cria regras e ele abusa da menina. Ele cria uma caixa de perguntas. É uma caixa de isopor com um buraco em cima. Sempre que ela tiver uma pergunta sobre o mundo lá fora, ela coloca a pergunta dentro da caixa. Mas na hora de responder as perguntas, ele respondia normalmente, mas se fosse uma pergunta ruim, se fosse uma pergunta que ele julga ser ruim, ele queimava na frente dela, ele queimava o papel. Além de todas essas coisas, ele também usava um pouco da religião. Ele era um cientista, então ele era muito inteligente. Ensinava sobre constelações, e ensinava sobre a vida e sobre plantas, e sobre essas coisas. Mas ele também ensinava um pouco sobre religião pra ela de um jeito diferente, né? Porque eles moravam dentro daquela casa e ela nunca podia sair daquela casa. Então ele ensinava coisas como as estrelas são Deus olhando pra você, que perguntar é errado. Durante um dos vídeos, tem uma conversa que aparece. Ele fala, né? O que eu te disse? Ela diz que a curiosidade matou o gato. Ele falou, exatamente. Ela diz, eu sei. Ele fala, se você sabe, então não pergunta. Além desse isolamento e dessa educação, ele também abusava dela. Ele batia nela. Ele ameaçava arrancar os cabelos dela se ela fizesse algo errado. E também, quando ele estava trabalhando, ela não podia entrar no laboratório dele. Durante um tempo, o Curtis, o pai da Daisy, trabalhou num laboratório fora de casa. Ele saía para trabalhar e ela ficava em casa. Mas aí ele decidiu começar uma experiência. Ele começou a ficar obcecado com a ideia de criar seres e monstros. E ele começou a juntar o DNA de plantas com o DNA humano. Ele criava monstruosidades. Ele criava bichos horrendos, do tamanho de bebês recém-nascidos. Por algum motivo ele ficou obcecado com esse projeto e ele queria continuar. Então ele se isolava mais ainda em casa e começou a faltar o trabalho, né? Ele começou a perder vontade de sair de casa para trabalhar porque ele queria que aquele projeto desse certo. Aí um dia, uma colega de trabalho dele vem até a casa dele e fala que tá todo mundo preocupado com ele, né? E que ele devia voltar pro trabalho, senão ele vai ser demitido. Ele briga com ela, ele fala que ela não devia ir na casa dele e que a vida dele não é da conta dela. Ela fala que ele devia parar, que ele tá criando coisas horríveis e que vai chegar uma hora que essas coisas vão ganhar vida de verdade e ele não vai ter como controlar do mesmo jeito que ele não pode controlar a filha dele, blá 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 blá. Eles brigam, lógico. E ela fala que vai chamar o serviço social pra tirar a Daisy dele. Depois dessa ameaça, ele sequestra a colega de trabalho e arranca as pernas dela. Tranca ela no porão. E no porão ele começa a usar o DNA dela pra criar criaturas. A partir do momento que ele começa a ter mais esse isolamento e trabalhar mais dentro da casa, e também ele sequestrou uma mulher, ele passa a dizer pra Daisy que ela não pode ir até o porão, porque no porão tem mofo e tem doenças, e sabe, ele começa a dizer pra ela, você não pode ir lá embaixo, porque lá embaixo tem coisas ruins, tem doenças. E limpa a mente dessa colega de trabalho e ela começa a se chamar Litop. Ela esquece que um dia ela trabalhou pra ele, ela se torna uma criatura em si, ela não é mais um ser humano, e a consciência dela acaba viajando por todas essas criaturas, é como se ela fosse várias pessoas ao mesmo tempo, e ela fica presa no porão. Ela fica presa. Ele cria uma última criatura, que deu um pouco mais certo, um pouquinho mais certo, e coloca o DNA dele. Essa criatura acaba tendo as características muito parecidas com as dele, do cientista, o Curtis. E quando ele percebe o nível que as coisas chegaram e como isso pode ser ruim pra Daisy, ele toma a pior decisão. Assim, ó, o que ele faz, né? Ele decide abandonar a Daisy e a casa e os monstros. Vou embora. Ele deixa uma fita cassete e um toca-fita dentro do armário,
esperando que um dia ela abra o armário e perceba, fui embora, falou, valeu. Ela simplesmente acorda um dia e ele não tá mais lá. O tempo passa, ela faz 19 aninhos. E nós estamos no ano de 2017. Vamos lembrar, gente, que a Daisy até agora ela não sabe de nada disso. Ela só sabe da educação que o pai dela deu pra ela. Ela não sabe dos experimentos. Ela não sabe da mãe dela. Ela não sabe que a mãe dela morreu. Ela não sabe dos monstros. Ela não sabe da moça sequestrada no porão. Ela não entra no porão porque ela tem medo. Ela não abre nenhum armário na casa dela porque ela tem medo. Ela não sabe de nada. Ela não sabe de nada. Agora a gente tá no ano de 2017, quando a Daisy um dia acorda e vê um monstro azul na forma de um feijão do tamanho de um bebê recém-nascido, nojento, cheio de gosma, jogado na cozinha da casa dela. Ela encontra ele no chão da cozinha, ela dá o nome dele de Alan e ela resolve cuidar dele. Ela não sabe como, ela nunca teve um monstro na vida, mas ela assume que isso é uma coisa que acontece com as pessoas e que agora ela tem que cuidar. É tipo ter um filho, assim. Agora eu tenho que cuidar dessa coisa. Mas ela não sabe como ele funciona, então ela decide olhar mais pela casa, né? Já que ele surgiu no meio da casa. Vai que tem alguma coisa que ela consegue achar. Ela olha no sótão, não no porão. O porão é perigoso, ela ainda acredita que o porão é perigoso, então ela olha no sótão. No sótão, ela encontra um computador. E a partir daí, ela tem contato com o mundo real. E é a partir daí que começa o jogo de realidade alternativa. Ela cria uma conta, então, no Twitter e no YouTube, mesmo ela não sabendo como funciona. Ela começa a falar que quer fazer amigos e quer aprender mais sobre o mundo e quer saber como é que se cuida de um monstro. Ela não... Por algum motivo, ela não usa o Google, ela não sabe usar, ela só usa o Twitter e o YouTube. O pessoal do Twitter vai conversando com ela vai ganhando seguidores e o pessoal vai perguntando se ela não tem como mandar fotos do Alan, porque ela fala que tem um monstro e o pessoal fica assim, né? Um monstro? Manda uma foto, a gente não sabe o que é. E ela vai até o sótão novamente e no sótão ela encontra uma câmera. E aí com essa câmera ela bate fotos do Alan e ela também faz o primeiro vídeo com o Alan. No primeiro vídeo a gente vê o Alan, essa criatura azul, estranha, com uma boca enorme, com dentes tortos. Essas são as características do Alan, né? Azul, corpo de bebê recém-nascido, porém ele não tem nenhum braço, nenhuma perna. Uma cabeça bem redonda, cego, ele não tem nenhuma sensibilidade na área dos olhos e não consegue engolir nem mastigar nada sólido. Explica que ela dá tabletes de açúcar pra ele e ela empurra a garganta abaixo, porque engolir ele também não sabe. O tempo passa, o pessoal da internet sugere que ela devia misturar proteína solúvel e açúcar na água e dar pra ele, que assim, ele já tem 3 coisas, ele já tem hidratação, proteína e açúcar. Ela diz que é uma ótima ideia e que funcionou super bem. E no próximo vídeo a gente vê ele bebendo água com uma caneca. E ela responde mais algumas perguntas sobre as regras que ela tem na casa dela e o pai dela e coisas assim. Por algum motivo a Daisy nunca mostra o rosto. Até o fim do jogo ela nunca mostra o rosto. Ela também faz alguns vídeos mais divertidos pra mostrar que ela é uma pessoa, um ser humano, né? Pra mostrar que ela é um ser humano. E também pra gente ter mais uma ideia da vida dela. Ela faz vídeos cozinhando, ela faz vídeos de maquiagem, ela faz vídeos com plantas. Em alguns desses vídeos, nas legendas, você vê o pensamento do Alan naquele momento. E é aí que você percebe que o Alan está ganhando consciência. Que a Daisy não percebe, ela acha que é como um cachorro, assim, ela acha que é um bichinho. Por causa de mais um vídeo que ela faz, onde ela mostra o sótão, porque o pessoal queria saber como era o sótão da casa dela. O pessoal fala que tem uma mala escondida lá no fundo que eles conseguem ver, e que ela devia pegar essa mala, abrir e ver o que tem dentro. Ela abre a mala, ela encontra livros de poesia, que provavelmente eram da mãe dela, mas ela não sabe disso. E papel carbono faz ela lembrar do pai dela e aí ela começa a chorar e o vídeo fica todo triste. Essa parte é boa pra você começar a criar esse apego com a Daisy, mostrar que a Daisy é um ser humano e que ela sente falta do pai dela. Em mais ou menos setembro de 2017, ela começa a perceber que o Alan tá crescendo. Ele começa, em partes do corpo dele, começam a sair pequenas raízes bem fininhas que também parecem cabelo. Começam a sair de partes do corpo dele, algumas até da cabeça. Nessa época, depois que ele começa a crescer, é que ela apresenta pro público a caixa de perguntas.
E ela disse que achava que todo mundo tinha uma caixa de perguntas. Ela nunca foi à escola nem nada, e ela achava que era normal todo mundo aprender sobre a vida, aprender sobre o mundo, baseado numa caixinha de perguntas. E mais uma vez nas legendas nós temos um diálogo que explica como o pai dela se comunicava com ela. O tempo passa e eles brigam, a Daisy e o Alan. Só que o Alan ainda não sabe falar, ele faz sons e ele usa a força do corpo dele contra a Daisy, chegando ao ponto que um dia ele arranca os cabelos dela. Na minha opinião, esse é o ponto em que você percebe que o Alan tem o DNA do pai dela. Porque como o Alan pensaria na mesma coisa, o mesmo castigo que o pai dela ameaçava dar pra ela quando ela era pequena. Pra mim, essa é a prova de que o Alan e o pai dela têm uma ligação. Eu não sei se dá pra dizer que a Daisy cria uma síndrome de Estocolmo com o Alan, mas eu vou dizer que sim, porque ele machuca ela, ele arranca os cabelos dela e ela cuida dele. Quando ele começa a se machucar, porque ele cresce rápido demais, a pele dele começa a romper, ela repara o corpo dele, ela costura o corpo dele, ela cuida dele e ela deixa ele de cama, ela dá a cama dela pra ele porque ela ainda se preocupa com ele. Nos vídeos seguintes a gente vê uma evolução do Alan e da visão dele. Ele começa a desenhar e a Daisy acha que são só rabiscos, assim. Que é só como, assim, rabiscos. Ele achou uma caneta e ele mexe com a caneta. Ela começa a receber desenhos dele coloridos, detalhados, onde você percebe que tem uma figura humana e que provavelmente é a Daisy. Então, ele não é cego. Ele é capaz não só de enxergar, como de perceber a forma humana e desenhar a forma humana. Ele é consciente. A partir daí as coisas começam a cair eternamente. Ele já arrancou os cabelos dela. Até certo nível da consciência dele, ele já odeia ela. A Daisy não sabe o que fazer. Ela nunca aprendeu a se defender. Ela nunca aprendeu que seres humanos são normais nesse planeta e monstros não. Num próximo vídeo, ela aparece dentro de um quarto, machucada, com o pé machucado, fazendo uma pulseirinha de linha. Ela tá muito assustada com o Alan e ela diz que ela tá se escondendo dentro daquele quarto. Eu não sei se é uma maneira da pessoa mostrar pra gente que a gente devia se preocupar com a Daisy, ou é uma maneira de mostrar o jeito que ela foi criada, foi ensinado pra ela que era uma coisa normal. Mas ela tá sentada no chão e do lado dela tem um pimentão verde. E ela fala que a gente não precisa se preocupar com ela porque ela tem comida. Ela pega um pimentão verde cru inteiro e morde e come. Com o Alan crescendo mais e mais, ele vai ficando um pouco doente, porque, é claro, ele é uma criatura criada em laboratório. A Daisy não sabe disso, mas a gente já tá sabendo disso. E a gente não sabe se ele foi feito pra crescer. A gente não sabe como ele vai crescer. Ele tem misturas de DNA humano com plantas. Não dá pra saber, é imprevisível o que vai acontecer com ele. A Daisy só acha que ele tá doente, então ela deixa ele na cama dela, cobre ele e cuida dele, alimenta ele e o tempo passa. Durante o inverno, um dia ela tá cuidando das plantas, ela ouve vozes vindo do quarto. Ela vai até o quarto e o Alan fala com ela. De repente, ele consegue falar. Ele consegue criar palavras, pronunciar palavras, frases completas. E ele tá melhor. Nesse dia, como a Daisy fica mais animada, né? Ela fica um pouco mais curiosa. Então ela começa a olhar mais pela casa. Até ri dela mesma. Porque ela nunca resolveu olhar nos armários que tem, tipo, na sala de estar da casa dela. E ela encontra uma fita e a fita com a mensagem do pai dela. Ela ouve a mensagem, ela fica triste, ela chora, ela não entende, ela se enrola no cobertor e fica lá triste, Daisy triste. Um dia, a Daisy encontra um gatinho na rua, uma gata, e ela bota o nome de Strawberry.
Ela cuida da gata e é um novo amigo pra ela. É alguém em quem ela pode colocar a sua afeição, o seu amor. E ela fica animada por ter encontrado essa gata e ter um novo amigo. Ela mostra no Twitter, ela mostra no YouTube. E ela fica super feliz de ter essa gata na vida dela agora. Mas aí a gente também percebe um lado diferente do Alan. Além dele ser agressivo, além dele ser muito chato e de só falar besteira, ele também é ciumento. Ele tem um certo amor pela Daisy, mas é um amor possessivo, não quer ver ela feliz. Ele só quer que ela cuide dele e que ela viva por ele. Então, quando ela tem a Strawberry, a gata, ele vai lá e mata ela, porque ele tem ciúmes da gata. No vídeo seguinte, a gente percebe também a força que o Alan tem. A gente encontra a Daisy suja de terra, sentada do lado de fora da casa. E vamos lembrar, gente, ela tem medo de sair da casa. Ela não gosta do lado de fora. Ela sai só quando tá muito cedo e não tem ninguém na rua. E só quando é muito necessário mesmo. Por algum motivo, o Alan expulsa ela da casa por um tempo e ela tá suja de sangue, tá suja de terra. Eles provavelmente brigaram. Nesse ponto da história, a gente tem uma quebra, onde o autor aparece nas legendas pra conversar com a gente. É assim, é o nível de realidade que uma coisa consegue alcançar. É o nível que um jogo de realidade alternativa consegue alcançar. Ele fala: vocês me perguntam, é real? É falso? É claro que é falso. Pra você. Mas eu criei isso. Eu não poderia desfazer nem que eu quisesse. Eu acho que é só mais uma maneira de confundir as pessoas. Tem gente achando que a Daisy é uma pessoa de verdade, que acredita que aqueles monstros são reais. Isso é só uma história. Os próximos vídeos só servem pra gente criar aquela frustração com o Alan e com a Daisy. O Alan, ele começa a ser mais rude e mais grosseiro, inclusive na frente da câmera. Mostrar como ele briga com ela, como ele faz mal pra ela. E também como ela está emocionalmente. Ela tá completamente abalada. Ela tá confusa, ela não tem a mínima ideia do que as pessoas estão falando. Pessoas estão perguntando pra ela sobre o autor. Ela não sabe, ela é um personagem e isso deixa ela cada vez mais confusa. Ela também tem raiva do mundo. Ela entrou na internet pra fazer amigos, ela queria amigos. Percebendo que o Alan machuca ela, deveriam estar do lado dela. Só que a internet gosta do Alan porque ele é uma criatura. A gente nunca viu uma criatura assim na vida, ele é um monstro. E ela não entende por quê. Ela fica triste, ela acha que as pessoas gostam mais do Alan do que dela e ela não entende o porquê. Porque Daisy tá triste. Tá triste. As coisas pioram e a gente chega num clímax quando o Alan e a Daisy brigam. E brigam feio. E nesse vídeo, o Alan está de pé e ele é do tamanho de um homem. E ele é uma pessoa crescida. Ele tem mãos, ele tem pés, eles são azuis. O corpo dele é todo azul. Ele tem roupas. Ele tem uma cara enorme. Prova que tem força e que tem total inteligência, total capacidade. Ele pega a Daisy, levanta ela no ar e joga ela no porão. Vamos se lembrar, galera, que ela achava que o porão era um lugar imundo. Lá embaixo tinha doenças. Se ela entra lá, ela vai morrer. Ele joga ela lá, sabendo que ela tem esse medo. Ela tá assustada, ela tá chorando, ela não sabe o que tá acontecendo. E o porão é escuro, não tem iluminação. Aí a gente ouve uma voz doce, uma voz aguda, parece uma criança. Essa criança é a Litop. A Litop sobreviveu esse tempo todo no porão. Ela fala, eu tô aqui faz tempo, o seu pai me criou. A Daisy não entende, a Daisy não sabe. E além da voz da Litop, ela ouve várias outras vozes muito parecidas, que são todas as outras consciências da Litop, que foram usadas para vários outros experimentos que também não deram certo. Porém, a Litop é a única que tem força o suficiente para chegar perto da Daisy. A Daisy fala, o quê? Como assim? Aí ela fala, meu nome é Litop. Você deve ser a pequena. Você deve ser aquela pequenininha. De alguma maneira, a Daisy consegue sair do porão.
Provavelmente ela sobe as escadas e percebe que a porta nem trancada tava, porque o Alan sabe que ela tem medo das coisas e que ela tem medo da curiosidade dela e ela não vai tentar grandes coisas. Então ele provavelmente nem trancou a porta, só fechou e jogou ela lá embaixo. Ela sai do porão e leva a Litop com ela e mantém a Litop escondidinha, né? Ela cuida da Litop. Uma coisa que não fica clara é se o Alan sabia do laboratório lá embaixo e queria simplesmente trancar a Daisy lá embaixo com todos os outros problemas e achou que a Daisy não queria sair, ou se ele não sabia e ele só sabia que ela tinha medo de lá e que talvez lá ela pudesse morrer porque tinha todas as doenças e todos esses fungos. Talvez tenha sido só um castigo. As coisas ficam mais ou menos boas de novo quando a Daisy cuida da Litop. Ela ajuda a cuidar da Litop do mesmo jeito que ela cuidou do Alan. Ela dá comida pra Litop e a Litop é capaz de mastigar e comer normalmente. O Alan também. O Alan já é capaz de fazer tudo que ele quiser na vida dele e ele já é praticamente um ser humano formado. Ah, é. A Litop não tem pernas. Esqueci de mencionar esse fato. Por quê? Ele arrancou as pernas dela antes. O que isso tem a ver com o DNA, Nathalie? Também não sei. Não tem nada a ver com o DNA. Não é assim que o DNA funciona. Mas ela não tem pernas. Formada essa amizade com a Litop, a Daisy decide que elas vão fugir. Que ela não aguenta mais o Alan. Ela já estava na hora. Ela começa a arrumar as malas. Ela começa a se preparar. Ela fala no Twitter que ela está grata pela ajuda de todas as pessoas e que ela fez amizades maravilhosas e que ela sabe que todo mundo tem um grande amor por ela, do mesmo jeito que ela tem um grande amor por todas as pessoas que ajudaram ela a cuidar do Alan e depois a cuidar da Lito e depois a procurar e a achar a verdade e a conhecer o mundo. E que ela vai fugir. É hoje, ela vai. Ela arruma as coisas e aí ela pega a câmera e no meio da arrumação, por algum motivo, a fita tá toda desenrolada. A fita com a mensagem do pai dela tá toda desenrolada em cima do balcão da cozinha. E ela vai pegar e o Alan aparece. Ele tava embaixo do balcão por algum motivo. Ele aparece e ele pergunta: onde é que você pensa que você vai? Você não vai passear, querido? Aí ela fala: eu não tenho medo de você. Ele fala: ah, é porque você também não tem medo de carros? Ele tenta machucar ela de novo. Brigam. Ele levanta ela. Ele enforca ela. A Litop começa a gritar. A Litop já tá dentro da mala, escondida, pronta pra sair. Ela começa a gritar e fazer barulho pra distrair o Alan. O Alan vira de costas, começa a gritar com ela, começa a brigar com ela. A Daisy pega... Na verdade, acho que ela não pega nada. Acho que ela bate na cabeça dele, ele se machuca. Ela continua batendo. E aí a gente percebe como o Alan é, na verdade, sensível. Então ele provavelmente tinha uma pele fina. Então ele provavelmente é fácil de quebrar. Ele é sensível. Ele é delicado. E aí a Daisy bate tanto nele que a cabeça dele explode. O sangue dele é azul. Azul piscina, quase verde, sabe? Aquele azul piscina quase verde. Ela bota os tênis, ela se veste, termina de se arrumar e dispara. Ela sai correndo, ela deita o cabelo. Ela sai correndo de dentro daquela casa. Não aguenta mais. E é assim que termina. Eu não sei se vai ter mais. Eu gostaria que tivesse mais, porque eu gostaria que a Lito se desenvolvesse. Ela acaba, assim, com a Daisy finalmente aprendendo a lidar com o mundo lá fora e a Lito sentada do lado dela, dentro da mala. É uma história interessante, é uma história bonita, tem muito simbolismo, muita gente estuda o simbolismo. A minha parte mais favorita nos jogos de realidade alternativa é a criatividade. É a história em si e como as pessoas criam a história e os personagens. E como começou com um bebê, uma coisinha de papier-mâché, ou quase isso, massinha, não sei. E que se desenvolveu em um ser humano, um ator teve que participar pra ser o Alan. Incrível, é uma produção incrível, uma coisa que daria um filme. É magnífico de se ver. É uma das minhas partes favoritas da internet. É dar essa liberdade para os artistas que querem criar esse tipo de coisa e podem criar esse conteúdo livremente.
eu vou falar mais sobre outros jogos de realidade alternativa. Eu tô estudando sobre um também agora, que é muito complexo e que ainda não acabou. Já tem 8 anos e ainda não acabou. Se você gostou, se você foi até o canal da Daisy Brown e assistiu os vídeos e você gostou, e você tem alguma opinião, fala comigo. Eu ainda não consegui falar com ninguém sobre isso, porque é uma coisa que você tem que ver pra entender, é uma coisa que você tem que ouvir essa história que deve ter dado meia hora de vídeo ou mais. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like. Deu trabalho, eu pesquisei de verdade. Eu realmente aprendi a história, eu anotei tudo. Isso aqui são anotações à mão, gente. E eu adorei contar a história pra vocês. Eu tô muito animada com esse tipo de vídeo. Eu quero muito continuar fazendo isso. Contar histórias. Talvez eu ainda não seja muito boa nisso, mas eu tô melhorando. Eu tentei contar a história do começo ao fim e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!